Quando eu penso sobre como Deus insiste em usar pessoas rebeldes e desobedientes, eu me lembro do Salmo 77. A gente está terminando, eu queria convidar você a abrir esse salmo. Quero ler só um verso. O Salmo 77. O verso 19. Nesse salmo onde Asaf fala dos grandes feitos de Deus, das grandes obras de Deus, aliadas à misericórdia de Deus. Lá no final do salmo, no verso 19, ele diz: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os seus vestígios. Gente, isso aqui é de uma preciosidade, é de uma coisa que é muito extraordinário que Asaf diz aqui. O que o salmista está dizendo aqui, que pode ser percebido na vida de Jonas, é o fato de que Deus, ele muitas vezes age de formas muito estranhas. Muito estranhas. O salmista fala de um poder capaz de abrir o mar vermelho e de fazer o povo passar por esse mar a pé enxuto. E ele diz também que depois que o mar se fecha, é impossível achar vestígios do milagre que Deus realizou. Dessa forma, é preciso ter fé para enxergar a intervenção poderosamente sutil de Deus. Ou seja, se você não tiver fé, se você for procurar apenas os vestígios, você vai acabar acreditando que Deus não tem nada a ver com isso. Essa verdade sobre a maneira estranhamente livre como Deus age na história deveria nos levar a entender. Preste atenção no que eu vou falar agora. Essa verdade sobre a maneira estranhamente livre como Deus procede na história, age na história, deveria nos levar a entender que Deus, por mais estranho, por mais inconcebível que isso possa parecer, Deus usa os nossos erros de rota. Deus usa os nossos pecados, conquanto nós sejamos responsáveis por eles. Mas Deus usa os nossos erros de rota para alcançar os objetivos dele. Jonas, fugindo de pregar aos gentios, prega para mais gentios, em termos de diversidade do que ele podia imaginar. Sabe por quê? Ele não queria pregar para um povo gentio, mas ali só tinha uma nacionalidade. Quando ele está dentro do barco, o barco é constituído de pessoas de vários países, tinham várias nacionalidades ali. Ele não queria pregar para uma, ele acaba pregando para mais de 10. Deus usou o pecado de Jonas, a rebeldia de Jonas,
para dar uma mensagem para mais de 10 povos diferentes ali dentro do barco. Jonas acabou sendo instrumento de Deus para pessoas junto às quais ele não queria ser usado como instrumento de Deus. É uma coisa que a gente não entende, gente, mas Deus usa os nossos desvios de rota para cumprir a vontade dele. Frequentemente é assim que Deus age na história, através dos meios e dos modos mais irônicos, contrariando o nosso senso de justiça própria, contrariando o nosso saber teológico. Não, Deus não faz isso porque Agostinho disse aquilo, Lutero disse aquilo. Não. Veja se não foi isso que aconteceu com Moisés. Enquanto Moisés estava lá, dentro do palácio, filho da filha de Faraó, com todo o poder nas suas mãos, ele não consegue fazer nada pelo povo. Mas quando Moisés troca o cetro pelo cajado, ele se transforma num instrumento de libertação do povo. Que coisa irônica. Pensa na história de Davi. O último, o desprezível filho de Jessé, que o pai nem colocou no desfile diante de Samuel. É esse que eu quero. É essezinho aí, ó, desprezado, nem lembrado. É esse aí que eu quero para ser o rei. É um menino que fica lá no campo atirando pedras com a tiradeira. É esse menino que tomba o gigante. É assim que Deus age. Pensa na vida de Jesus. Nasce numa vila altamente desprezível, para ser criado numa outra vila mais desprezível ainda, que jamais entraria no mapa da história se não fosse o fato de Jesus ter nascido ali. Trabalha a história pelas bordas, né? Devagarzinho, não usa, não manipula os instrumentos de poder, que qualquer um acharia que precisaria ser manipulado para mudar a história. Morre e deixa 12 discípulos. Um se mata, um o trai. São aqueles 11 homens covardes que vão dar continuidade ao que se transforma numa das maiores religiões do mundo. Pensa na igreja. A igreja é uma das maiores ironias de Deus. É uma das maiores ironias. Como que isso aqui funciona? Como que igreja funciona? Gente metida, orgulhosa, invejosa. Funciona. Paulo diz em 1 Coríntios, ele diz assim, olha, não foram chamados pessoas de nobre nascimento, ricos, sábios, cultos, superdotados. Meus irmãos, Deus age através de gente simples, a fim de vergonhar as pessoas sábias. Eu tenho alguns amigos, professores. Às vezes, quando eu sento para conversar com eles, que pessoas inteligentes, extremamente capazes. Você conversa com elas acerca do mundo, de determinados assuntos, você fica assim, que sacada dessas pessoas, como são inteligentes. Aí quando entra na questão do cristianismo, elas ironizam, elas ridicularizam, elas desprezam. E aí eu lembro, Senhor, se fosse por inteligência, se fosse por capacidade,
essas pessoas se salvariam. Mas é por graça. E aquela irmãzinha lá da igreja que muitas vezes não sabe nada do que a gente fala, ou não entende muito bem, tem dificuldade, ela entendeu a graça. Porque Deus se manifesta através daqueles, diz Paulo, que nada são, para humilhar aqueles que são. Eu fico imaginando no final dos tempos, quando pessoas extremamente inteligentes dessa vida estiverem na barca que está sendo lançada no inferno. Aliás, eles já estão lá, né? Mas eles vão olhar e dizer, é a parábola do rico e do Lázaro, né? E vão olhar e dizer assim, não acredito, ele vai para o céu e eu estou aqui. O faxineiro da minha escola, onde eu era pós-doc, está indo para o céu e eu estou indo queimar no inferno. Deus trabalha, diz a Bíblia, através daqueles que são o lixo do mundo, para enriquecer e para adubar a história da civilização. Então, quando nós dizemos que Deus ele insiste em amar e usar pessoas rebeldes, nós estamos falando dos mistérios e da soberania de Deus. Irmãos, a graça de Deus, ela é capaz de triunfar e de vencer até mesmo as nossas rebeldias, até mesmo os nossos pecados, até mesmo as nossas iniquidades. Nós devemos nos alegrar e ter esperança nisso. Porque se Deus usou um homem como Jonas, Ele pode usar você. Ele pode usar a mim. Que Deus nos abençoe. Amém.